1 Pedro, capítulo 3, versos 14 ao verso 17, que diz assim: Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Vamos orar mais uma vez, que Deus fale aos nossos corações e nos abençoe neste momento. Pai querido, nós te agradecemos por esta manhã na tua casa, te louvamos pela tua provisão esta com perdão dos nossos pecados. Não há bênção maior que nós precisamos nesta vida, senão as renovações das tuas misericórdias a nosso favor, pois sem elas seríamos consumidos diante da santíssima presença do Senhor. E é por isso que nós rendemos ao Senhor ações de graças, porque o teu Filho intercede por nós, e cientes disso podemos ter paz na tua presença, sabedores de que os nossos pecados já estão perdoados e podemos desfrutar da comunhão com o Senhor. Nós te pedimos neste momento que fales aos nossos corações, que nos instrua, que nos prepare, a fim de respondermos pela tua palavra todos aqueles que nos pedem razão da esperança que está em nós. Nós rogamos por isso e te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a afirmação sincera de pessoas que dizem acreditar em Deus, mas acusam os cristãos de serem intolerantes, é a razão, é o fato que nós não podemos negar, de muitos que ainda resistem em andar no caminho da vida cristã, juntamente com outros cristãos. Esta alegação é usada como justificativa para muitos que resistem em ouvir o Evangelho e resistem mais ainda andar nos caminhos da vida cristã juntamente com outros cristãos. Esta afirmação também de que os cristãos são intolerantes, ela é a razão, a explicação de muitos cristãos que, tendo começado a vida cristã entusiasmados, alegres, bem motivados, hoje se encontram tão amargurados com a igreja e afastados da comunhão com o Senhor. É por isso que tantos estão fora da igreja. Não só por isso, mas este é um motivo que nós reconhecemos como sendo um fato e não podemos negar. Pessoas que começaram bem, alegres, entusiasmadas e hoje não querem saber de modo algum da igreja. E há algumas razões porque tantas pessoas andam amarguradas com a igreja. Primeiramente, a politização da fé e também dos locais de culto. Quando numa igreja você vê a associação do evangelho com a política, com as tramas da política, a associação do local de culto com a política, transformando a igreja num curral eleitoral e no púlpito num palanque político. Isso causa muita decepção para nós, especialmente quando aqueles que são chamados à frente para orar, quando na verdade é para serem apresentados como candidatos à igreja, se metem em muitos escândalos. E aí a igreja também fica envolvida em uma atividade na sociedade extremamente perigosa, associando as corrupções da política com a busca da santidade e também da missão de pregar a verdade do Evangelho. Isso causa frustrações em muitos crentes. Há um outro motivo, porque muitas pessoas andam tão decepcionadas, tão amarguradas com a igreja, se mantendo afastadas da comunhão com a igreja. É pelas distorções bíblicas e explorações indevidas dos dízimos e das ofertas. Talvez este seja um dos principais motivos porque as pessoas andam decepcionadas. A consagração de dízimo e de oferta é um princípio bíblico irrevogável. Nós reconhecemos isso com segurança e com confiança. Este é o dever de todos os crentes. Mas quando a igreja não administra bem os seus recursos, ou quando aqueles que estão à frente são guiados por cobiças e obstinações vis,
exploram, ameaçam, pressionam, causam escândalos, ostentam, e tudo isso causa uma desmotivação em muitos crentes. Outro motivo porque muitas pessoas andam tão decepcionadas com a igreja é o charlatanismo em relação a visões, curas, profecias, adivinhações, interpretações de sonhos. Conheci uma pessoa que, numa outra cidade, não aqui em Goiânia, que estava tendo um problema de depressão, e a igreja na qual ela estava congregando, os líderes interpretaram mal o problema da depressão, um problema clínico, diagnosticado depois, julgaram que ela estava com demônios e bateram a cabeça dela na parede, machucaram muito ela. Ela ficou muito amargurada com a igreja. Isso é o quê? Isso é resultado de distorções bíblicas, de pessoas mal preparadas para discernirem a verdade e discernirem espiritualmente as lutas, os entraves que nós enfrentamos na vida da igreja. Querem interpretar sonhos, fazer adivinhações, promessas falaciosas e mentirosas, gerando falsas expectativas. As pessoas dão tudo e no final descobrem que foram enganadas. E quando elas descobrem que foram enganadas, falando o que Deus não falou, pregando o que a palavra de Deus não prega, elas decepcionadas se afastam da igreja, porque elas olham para todas as igrejas no Brasil através daquela experiência decepcionante que ela teve naquela específica igreja. Também abuso de autoridade sobre a vida dos outros, que nós chamamos de legalismo. Pastores foram revestidos de autoridade, devidamente ordenados, para exercerem, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, juntamente com os presbíteros, o governo administrativo e espiritual da igreja. Contudo, a palavra de Deus descreve claramente que a nossa função não é de domínio, é de serviço. E quando nós compreendemos mal a liderança do ponto de vista bíblico, nós ultrapassamos os limites bíblicos da liderança e começamos a tentar interferir na privacidade das pessoas e nos assenhorar de certas responsabilidades que não nos cabem. A nossa função como liderança é apontar o caminho. Cabe a todos os membros da igreja andarem no caminho apontado biblicamente, o caminho da santificação, da adoração a Deus, da fidelidade ao Senhor. Mas em alguns ambientes, dentro do evangelicalismo brasileiro, o legalismo faz parte. Associa-se à palavra de Deus tradições humanas, preferências pessoais, na tentativa de controlar as pessoas. E quando elas não são controladas, são ameaçadas com maldições, são intimidadas, elas são punidas. Então, tudo isso causa muita decepção, escândalos morais envolvendo pastores e outros líderes, discriminações da convivência com adeptos de outras religiões, tratando as pessoas que não são cristãs evangélicas como sendo as piores pessoas da sociedade, nos esquecendo que essas pessoas fazem parte da missão de Deus e, portanto, fazem parte também da nossa missão, e muitas vezes nós agimos sim de uma maneira intolerante, desrespeitosa, e discriminamos as pessoas que não fazem parte da nossa igreja ou da nossa religião, do nosso cristianismo. Falta de misericórdia e perdão para com os que caem. Pessoas que tropeçaram, que faltaram, que cometeram pecados, que foram disciplinadas pela igreja, mas nunca foram perdoadas, porque ainda assim são tratadas como se estivessem carregando uma culpa que Deus, embora tenha removido, muitos continuam atribuindo àquela pessoa memórias e tratamentos discriminatórios, porque se meteram em pecados, em escândalos morais. E muitas vezes, alguns são tratados de uma maneira impiedosa, sem misericórdia, e não usufrui do benefício do perdão, não de Deus, porque Deus ele é santíssimo, e Ele, uma vez perdoado está, mas muitas vezes nós não perdoamos, como igreja, e continuamos atribuindo àquela pessoa uma culpa, a discriminando, como se ela ainda estivesse em pecado, e não se arrependido dela. Então, estes são fatores que estão presentes nos nossos dias e que nós não podemos negar. E é por isso também que muitas pessoas se mantêm amarguradas com a igreja e afastadas da comunhão com os santos. Reconhecemos que alguns cristãos são responsáveis
por mau testemunho na sociedade. Mas também, meus irmãos, precisamos reconhecer que são alvos, os cristãos também, são alvos de muita intolerância religiosa. E eu cito aqui apenas alguns fatos que são amplamente reconhecidos por nós. Profanação pública de símbolos e imagens religiosas. Há um tempo atrás, num carnaval aqui no Brasil, nós vimos a demonstração lúdica de Cristo crucificado, e Cristo foi representado por um transexual, numa pública profanação da cruz, da pessoa e daquilo que significa para o cristianismo. Depredação e até destruição de locais de culto. Nós vimos, acho que 2 anos atrás, o que fizeram lá no Mackenzie, destruindo o Mackenzie, igrejas que são apedrejadas, pessoas que são perseguidas, cristãos que são perseguidos, ataques ofensivos aos cristãos por defenderem a família tradicional e o direito de educar seus filhos conforme suas crenças. Nós, cristãos, pautados pela palavra de Deus, temos autoridade para educarmos os nossos filhos conforme as nossas crenças. Ponto final. O Estado não tem que se meter nisto. Esta é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade minha, e nós não abrimos mão deste direito dado pela palavra de Deus. Não abrimos mão e não aceitamos. E porque nós defendemos a família tradicional, o casamento entre um homem e uma mulher, e o direito dos pais educarem os seus filhos no caminho do Senhor, muitas vezes somos tratados com intolerância, com injustiça, com calúnias e com acusações falsas. Muitos cristãos são humilhados, tratados com injustiça, intimidações em colégios e também em universidades. Então nós temos aqui, meus irmãos, uma situação que está além do ambiente cristão. Nós temos problemas reais sendo cometidos e tratados e até preservados no ambiente cristão, mas nós temos também o reconhecimento sincero de que por parte da sociedade há muita intolerância em relação aos cristãos. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia, primeiramente, ela não ensina que os cristãos devam ser intolerantes ou a perseguirem aqueles que não são, mas a pregar a verdade de Deus a todos, indistintamente, e a corrigir com firmeza aqueles que são crentes. É dever nosso anunciarmos a palavra de Cristo a todo mundo, de modo indiscriminado. E aqueles que são crentes, é dever da igreja corrigi-los na sua conduta. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 1 a 2, lemos o seguinte, palavras inspiradas pelo Espírito, de Paulo ao pastor Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. A Bíblia nos exorta a pregar a palavra, mas também a nos preparar para corrigir e repreender quando descobrimos que dentre os cristãos há alguns que são faltosos. É dever nosso. E quando você, em gabinete pastoral, exorta, corrige, entre aspas, disciplina certas condutas, você pode ser alvo de incompreensões, de injustiças, de calúnias. Não tem problema. Isso faz parte do ministério pastoral, tanto por parte dos pastores, como também por parte dos presbíteros. Quando a igreja anuncia a palavra de Deus, e a palavra de Deus anunciada corrige, exorta, incomoda, perturba aqueles que estão andando em pecado, não tem problema, faz parte do processo da nossa santificação. Temos que ser confrontados mesmo pela palavra de Deus, temos que ser colocados contra a parede, porque se nós formos entregues aos nossos próprios cuidados, nós começamos a andar cada vez mais distantes do caminho do Senhor. E a palavra de Deus é poderosa para nos chocar, para nos exortar e também para nos corrigir. Isso a palavra de Deus requer de todos nós. É isso que a palavra de Deus requer da igreja: correção daqueles que são crentes e que estão andando por caminhos tortuosos. É isso que Paulo ensina em Gálatas capítulo 6, verso 1,
com as seguintes palavras: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, com mansidão, com humildade, não com arrogância. Aliás, ele continua dizendo, tendo cuidado de si mesmo, porque aquele que corrige, aquele que exorta, aquele que critica, aquele que censura, aquele que reprova, não está em condição diferente em relação àquele que está sendo corrigido. E quanto mais cobramos, mais somos cobrados. Quanto mais criticamos, mais seremos criticados. Quanto mais observamos, mais somos observados. Então Paulo diz, vós que sois espirituais, que tem maturidade no Espírito Santo, que é o contexto anterior aqui da nossa passagem, cheios do Espírito, quando vocês corrigirem os outros, cuidado, para não caírem nas mesmas tentações, que são elemento de autoridade. O fato é que a palavra de Deus exorta que os cristãos, com mansidão, com humildade, pautados pela palavra de Deus, não por preferências pessoais e culturais, mas pela palavra de Deus, tenham a liberdade e autoridade de corrigirem uns aos outros, porque somos o corpo de Cristo, e quando um membro adoece, todo o corpo sofre junto. A igreja não é instruída a ser tolerante com o pecado, permitindo que os cristãos desonrem, privada ou publicamente, o nome do Senhor, mas pela palavra, ajudar os faltosos a se corrigirem. Dito isto, eu quero trazer aqui aos irmãos 4 argumentos que, de certa forma, questionam a alegação de que os cristãos são intolerantes como motivo para resistirem ao Evangelho e resistirem a andar no caminho da vida cristã, juntamente com os demais. Primeiramente, o primeiro argumento que eu quero apresentar é que a intolerância não é uma deficiência exclusivamente de alguns grupos cristãos. Quando fala assim, eu acredito em Deus, mas eu não quero saber da igreja, não quero andar juntamente com os demais cristãos, porque os cristãos são intolerantes. Primeira coisa que nós precisamos nos conscientizar é que a intolerância não é uma deficiência exclusiva de alguns grupos cristãos. E eu trago aqui, olhando para a história, alguns fatos inegáveis. Primeiro, os judeus conspiraram, perseguiram e pediram a crucificação de Jesus Cristo, mesmo quando o juiz, o governador da Judéia, Pilatos, ter declarado a sua própria inocência. Então, houve ali, por parte de Jesus Cristo, a partir do qual a igreja cristã na nova aliança nasce, a perseguição deliberada, a acusação falsa e a crucificação daquele que foi declarado inocente. Ainda no início da era cristã, inúmeros cristãos foram presos, torturados e mortos pelo Império Romano, com crueldades públicas. Quando você olha para a história dos mártires do primeiro século, você fica espantado com a crueldade do Império Romano contra os cristãos. Nero, inclusive, além de perseguir os cristãos, ele mandou colocar uma estaca em muitos dos nossos irmãos do passado e pendurá-los no jardim do seu palácio e incendiá-los para iluminar o seu próprio jardim. Blandina foi uma mulher devota de Jesus Cristo, que foi duramente perseguida, levada para a arena, lá no Coliseu. Ela anunciava abertamente a sua fé em Jesus Cristo. E diz a história que eles fizeram de tudo para fazê-la calar, aumentando o nível de tortura. Chegaram a amarrá-la, por exemplo, no madeiro, e soltaram os touros para chifrá-la. E quanto mais ela era torturada, mais ela gritava na arena: crer em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo. Por fim, resolveram colocar uma caldeira com óleo efervescente e colocaram Blandina naquela caldeira. Ela morreu anunciando a sua fé em Jesus Cristo. Então, os judeus perseguiram Jesus, os romanos perseguiram os cristãos. Na Idade Média, a partir do século XII até o XVIII, a Igreja Católica condenou, aprisionou e matou muitos cristãos
que divergiram dos seus dogmas. Esse é o período na história da igreja que nós chamamos de Inquisição. Neste período aqui nós temos, por exemplo, a história de John Huss, um católico que estava protestando dentro da igreja católica, reivindicando que a igreja voltasse à pureza do evangelho. Neste período ele foi duramente perseguido, e ele morreu numa fogueira cantando um hino, porque ele se recusou a negar a sua fé em Jesus Cristo e a autoridade das Escrituras. A igreja católica também perseguiu muitos cristãos. Xiitas islâmicos, em 11 de setembro de 2001, eu estava nos Estados Unidos nessa época, eu morava na cidade de Atlanta, e vi o colapso generalizado nos Estados Unidos, quando aqueles terroristas, de uma maneira covarde, atacaram as torres do World Trade Center, em Nova York, e ceifaram quase 3.000 pessoas. Eu estava saindo para o trabalho, quando começou a sair nas rádios o que estava acontecendo lá em Nova York. Nós voltamos para casa, e aí ligamos a televisão. O primeiro avião tinha chocado numa torre, e nós estávamos assistindo quando o outro avião atingiu a outra torre. Não demorou muito até que aquelas duas torres caíram, matando não apenas os que estavam nos prédios, mas aqueles que estavam embaixo tentando salvar o que dava para salvar de pessoas. Uma atitude covarde de xiitas islâmicos, radicais islâmicos. Richard Dawkins, um dos ateus mais famosos de nossos dias, no seu livro Deus, um Delírio, faz uma dura crítica aos que creem em Deus e demonstra que os teístas não merecem respeito. O livro Deus, um Delírio, é um verdadeiro discurso de ódio contra os cristãos, contra os teístas. E aqui não envolve apenas os protestantes, mas também católicos e todos aqueles que acreditam na existência de um único e verdadeiro Deus. Em fevereiro deste ano, um vereador liderou uma invasão a uma igreja católica em Curitiba, no Paraná, para fazer um protesto, causando ofensa a todos os católicos. Isso foi agora, recente, imagino que todos tomaram conhecimento. Veja só, a intolerância não é uma deficiência exclusivamente de certos grupos cristãos. Nós temos na história judeus perseguindo, o Império Romano perseguindo, a Igreja Católica sendo intolerante, alemães nazistas que perseguiram e sentenciaram à morte mais de 6 milhões de judeus, xiitas islâmicos, ateus e também, até mesmo, um vereador, um político, sendo intolerante com aqueles que são cristãos. Então, vamos tirar esse rótulo de que os cristãos são intolerantes, como se apenas eles fossem intolerantes. A intolerância está presente de uma maneira geral na sociedade, e isso não pode ser usado como justificativa para nos manter afastados do caminho do Senhor. O segundo argumento que eu quero trazer é o entendimento sobre a intolerância. O entendimento sobre a intolerância pode variar. Para os principais dicionários, a palavra intolerância significa intransigência contra as pessoas que têm opiniões, atitudes, ideologias, crenças religiosas, etc., diferentes da maioria. Então, a intolerância, ela é definida pela maioria, não pela minoria. Ou seja, o significado varia e é definido pela maioria dos membros de uma sociedade. Por isso, o que é tolerado aos cristãos pode não ser para aqueles que não são, e vice-versa. Portanto, sempre haverá discordâncias em matéria de fé e valores morais entre esses dois grupos, entre cristãos e aqueles que não são cristãos. Um exemplo dessa verdade: o cristão que afirma que a fornicação, que é o sexo praticado fora do regime matrimonial, principalmente entre solteiros, antes do casamento, o cristão que afirma que a fornicação é uma transgressão das leis morais de Deus, pode ser considerado intolerante, porque a sabedoria convencional de uma sociedade incrédula, descomprometida com a palavra de Deus e com o próprio Deus, rejeita ou relativiza este entendimento da Bíblia. Sendo assim, a acusação de intolerância, em muitos casos, é usada para pressionar aqueles que discordam de ideologias e condutas convencionais de uma sociedade.
Por isso que, de certa maneira, para nós cristãos que não abrimos mão da nossa fé e não abrimos mão da palavra de Deus, podemos ser invariavelmente acusados de intolerantes, porque nós pregamos a verdade de Deus e é para este fim que nós fomos chamados por Jesus Cristo neste mundo. O terceiro argumento que eu quero apresentar, primeiro, é que a intolerância não é uma deficiência exclusiva de certos grupos cristãos. O segundo argumento é que a intolerância, o entendimento da intolerância, pode variar de acordo com os grupos. O que pode ser tolerado pela igreja pode não ser tolerado pela sociedade e vice-versa. A maioria dos cristãos, terceiro argumento, não apoia a tolerância. A maioria dos cristãos não apoia a intolerância. De modo que seria injusto afirmar que os cristãos, de forma geral, universal, são intolerantes. Isso não é verdade. A maioria dos cristãos não são intolerantes, porque eles consideram o ensino da palavra de Deus em primeiro lugar. O princípio da lei de Deus requer uma atitude positiva a favor dos que são inimigos do cristianismo. Jesus é quem ensina em Mateus capítulo 5, verso 44, o dever dos cristãos amarem os seus inimigos e orarem por aqueles que os perseguem. Ora, se Jesus, que é a autoridade suprema da verdade de Deus na terra, instruiu os seus discípulos, os seus seguidores, a amarem os seus inimigos e a orarem por aqueles que perseguem, então, fundamentalmente, o cristianismo não é uma religião intolerante. Ele tem uma atitude positiva, inclusive com aqueles que lhe são opostos em matéria de fé. E o propósito é de nos assemelhar a Deus quanto à sua misericórdia, porque Jesus continua o seu argumento no verso 45 do capítulo 5 de Mateus. Deus, ele é odiado, ele é blasfemado e ele é desconhecido em muitas adorações mundo afora. No entanto, ele continua a fazer o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Graciosamente, Deus dispensa favores sobre todos, mas não somente sobre os justos, mas também sobre aqueles que são injustos e que são maus, que desprezam a Deus e que profanam o seu nome. Do mesmo modo, os cristãos são ensinados a não responder o mal com o mal, mas se esforçarem por fazer o bem a todos, confiando a necessidade de justiça e o anseio por vingança ao Senhor, conforme Paulo diz em Romanos 12, verso 19. Então, os cristãos amadurecidos da palavra de Deus, eles não são intolerantes. Eles não são intolerantes. E o primeiro motivo é porque eles consideram o ensino da palavra de Deus. O segundo motivo é porque os cristãos consideram a legislação brasileira. No Brasil, a liberdade religiosa é uma garantia constitucional. No artigo 5º da Constituição Federal, onde afirma que todos nós somos iguais perante a lei, no 6º parágrafo nós lemos o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É uma garantia constitucional. Então, isso serve não apenas para nós. No pluralismo religioso no Brasil, isso serve para outras religiões. E os cristãos, em observância da legislação brasileira, eles haverão de ser também tolerantes, não apenas por aquilo que a palavra de Deus ensina. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, estabelece no artigo 18º que toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos. Então, quando você sai da legislação brasileira e você vai por uma legislação universal,
você tem a garantia pelas leis, segundo está escrito, de exercitar a sua fé e proclamá-la livremente, ainda que você sofra incompreensões, perseguições e injustiças. Esse é um direito que nós temos, e nós, como cristãos, continuaremos pregando a verdade de Deus, ainda que a sociedade continue se posicionando de uma maneira hostil àqueles que pregam a verdade de Deus, porque querem defender suas práticas pecaminosas. Nós não obrigamos ninguém a andar nos caminhos do Senhor, mas nós pregamos a palavra e cabe a cada um aceitar ou não aceitar, mas nós continuamos afirmando a palavra de Deus, que é a verdade. Diante disso, a liberdade para professar e praticar o que se crê é protegida, mas também advertida qualquer intolerância às divergências, podendo ser considerada crime previsto no artigo 20º da Lei 7.716 de 1989. Os cristãos sabem e são instruídos que a intolerância religiosa é considerada crime, passível de reclusão. Então, nós cristãos não apoiamos a intolerância religiosa, e nós não praticamos a intolerância religiosa, ainda que uma minoria, por falta de entendimento, por falta de instrução, pratique. De forma geral, os cristãos não apoiam a intolerância. O terceiro motivo é porque eles respeitam e apoiam a pluralidade religiosa de culto, porque este é o mesmo respeito que esperam ter na sua liberdade privativa de cultuar e expressar a sua fé. O direito que o outro reivindica ter para expressar a sua fé, ainda que em oposição à nossa, é o direito que nós queremos ter respeitado de, pelas nossas liturgias, pelos nossos cultos, pelas nossas crenças, exercitarmos a nossa fé. E se nós queremos ser respeitados no nosso direito, nós temos que exercer também o respeito pelo direito do outro. O quarto e também último argumento que eu trago aqui é que os cristãos não podem evitar de serem acusados de intolerantes sempre. Existem vários motivos, meus irmãos, porque nós, apesar de todo esse entendimento, podemos ser acusados de intolerantes. Primeiramente, a sociedade em geral, instintivamente ou abertamente, odeia os cristãos, porque não estão compactuados com o mundo, eles estão compactuados com Cristo, e porque se recusam a consentir com escolhas e experiências pecaminosas. Jesus é quem disse em João capítulo 15, que o mundo vos odeia. Por que o mundo vos odeia? Porque o cristão, o discípulo de Cristo, ele não tem compromisso com a sociedade pecaminosa. Ele não tem compromisso com escolhas e experiências biblicamente provadas como pecaminosas. Eles se recusam. Então o mundo vai odiar, a maioria vai odiar os cristãos e vai manifestar esse ódio com acusações, com intolerâncias, com perseguições e até morte, como acontece em alguns países mundo afora. Também porque acreditam que a Bíblia expressa a verdade absoluta e autoritativa para estabelecer a genuína fé e normatizar condutas morais. Ela revela aos homens quem são, o que fazem de errado e como abandonar o seu erro, além de deixar claros os resultados da obediência e da desobediência diante de Deus. Os cristãos, eles pregam a palavra de Deus, que expõe o homem diante da verdade como aqueles que estão faltando, aqueles que estão intransigindo e transgredindo. Ou seja, quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos anunciando, por um lado, as boas notícias da salvação, mas também estamos denunciando a sociedade nas suas práticas pecaminosas. E nesse sentido, só tem uma forma de nós sermos tolerados, é se nós abrirmos mão de pregarmos a palavra de Deus e de corrigirmos dentro da igreja aqueles que são faltosos. Como nós não abrimos mão de pregarmos a palavra de Deus segundo a sua própria autoridade, poderemos ser tratados de uma maneira incompreendida muitas vezes. Também porque os cristãos professam crer e adorar a Deus, como revelado pela Bíblia, oferecendo resistência a qualquer idolatria e ameaça contra a sua lealdade. Nós não determinamos
a experiência religiosa de ninguém. Nós adoramos um único Deus e verdadeiro e o seu Filho Jesus Cristo. Então, quando alguém requer de nós deslealdade para com esta convicção, a fim de nos curvarmos diante de imagens que são adoradas, que são veneradas, a participarmos de procissões religiosas, pagãs e idólatras, a participarmos de festas, como a famosa festa junina, festa de São João, e nós recusamos, nós podemos ser tratados como intolerantes, porque nós não abrimos mão das nossas convicções, nós só servimos e adoramos a Deus, e ponto final. E ponto final. Nós não participamos de Halloween. Nós não cremos que esta prática é uma prática legitimamente cristã, que adora a Deus e que respeita as doutrinas bíblicas. Nós não praticamos esta festa, essa tradição, e não apoiamos, porque nós somos leais somente a Jesus Cristo e ao seu Pai, Criador dos céus e da terra. Os cristãos também podem ser tratados com intolerância, porque eles não relativizam os padrões do casamento fixados por Deus, desde o princípio, caracterizados pela união entre um homem e uma mulher. Nós não abrimos mão dessa convicção. Também porque na garantia constitucional da liberdade religiosa e das suas convicções doutrinárias, não apoiam a liberação das drogas ilícitas. Os cristãos não apoiam o aborto. Os cristãos não apoiam a ideologia de gênero. Os cristãos não apoiam a idolatria. Os cristãos não apoiam promiscuidades sexuais, sejam quaisquer. Os cristãos não apoiam a desonra aos pais, e etc, etc, e etc. Nós cristãos, pautados pela palavra de Deus e garantida a nossa liberdade de culto, de crença e de liturgia, segundo a legislação brasileira, nós não abrimos mão de reivindicar que pautas como estas sejam resistidas por todos os cristãos. Eu quero terminar trazendo duas considerações a todos nós. Primeiramente, como o cristão deve lidar com o pluralismo religioso. Embora existam alguns grupos cristãos que são intolerantes, e nós já não estamos negando isso aqui é fato para todos nós, eles não representam, esses grupos cristãos não representam a cristandade majoritária, e seria injusto reputá-la de modo tão depreciativo, de modo tão negativo. Afirmar que os cristãos são intolerantes, isso é muito genérico e muito injusto, porque majoritariamente os cristãos não são intolerantes. O entendimento bíblico da tolerância cristã reconhece o direito de as pessoas discordarem e rejeitarem as verdades bíblicas absolutas, tratando a todos com respeito e dignidade, porque os cristãos não têm autoridade para julgar o destino eterno de qualquer pessoa. Nós não recebemos da parte de Deus a responsabilidade, o dever de julgar o destino de ninguém. O único que pode fazer isto é o Senhor. O que nós recebemos da parte do Senhor foi a autoridade para pregarmos o Evangelho e notificarmos o mundo quanto às suas advertências, sendo tão livres nessa prática quanto os que ouvem de continuarem vivendo como desejam viver, porque quem julgará a todos no final será o Senhor. Importa, diz capítulo 4, verso 12, que só há um juiz e legislador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus Cristo. A igreja não recebeu, biblicamente falando, a autoridade de julgar o destino de ninguém. Quem há de julgar é o Senhor. O que nós fazemos? Apontamos o caminho, notificamos o homem dos seus pecados e a solução na pessoa de Jesus Cristo. E fazemos isto no exercício da nossa liberdade, respeitando o direito de quem está ouvindo de simplesmente dizer: eu não creio nisso, eu não concordo com isso, e continuar vivendo como quiser viver. Não tem problema, é a escolha da pessoa, e nós vamos respeitar, e devemos respeitar. Já foram notificados. Quem haverá de, no final, julgar a quem prega e quem ouviu a pregação é o Senhor Jesus. Isso deve tranquilizar o nosso coração. Existem diferenças
quanto ao entendimento da tolerância cristã. E é necessário entendermos também que neste contexto de pluralismo e de discordâncias de ideias, sejamos tolerantes. E nesse ambiente de tantas divergências e diferenças, a tolerância cristã, ela é até virtuosa, mesmo quando os cristãos afirmam que todas as convicções religiosas não são igualmente corretas, porque à luz da palavra de Deus não são. A intolerância só pode ser caracterizada quando o cristão não permite a discordância e responde com maledicências, violação do direito à liberdade religiosa individual e também com violência. Aí sim é intolerância. Mas enquanto estamos anunciando aquilo que nós cremos, nós não estamos sendo intolerantes. A intolerância seria privar a pessoa de discordar, o que nós não temos poder para isso. Por fim, meus irmãos, vamos pensar aqui na pessoa de Jesus, porque toda essa mensagem, ela deve nos conduzir ao exemplo máximo e absoluto que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. Quando pensamos nele, uma coisa com a qual todos podem concordar é que ele amava as pessoas. Ele dedicou tempo com um traidor. Vamos lembrar que Judas, Jesus sabia que ele era o traidor. E diz o texto que Jesus o amou, sabendo que ele era o traidor. Nós convivemos com traidores. Nós convivemos com pessoas falsas. Nós convivemos com pessoas que conspiram contra a nossa reputação. Mas isso não tira de nós o dever cristão de amar essas pessoas. Porque Jesus amou, conviveu e amou um traidor. Jesus, ele conviveu com hipócritas e legalistas religiosos. Jesus conviveu e até comeu com pecadores e publicanos, conforme lemos no início do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Jesus foi objeto de escárnio, de escândalo para os escribas e fariseus, porque ele estava comendo em roda de publicanos e pecadores. Jesus, ele conviveu com pobres e doentes, acolhendo e pregando o evangelho do reino de Deus a todos, indiscriminadamente. Não significa que ignorou aqui os seus pecados, pois para justificá-los é que veio ao mundo sofrer a condenação eterna no lugar daqueles que creem. Jesus veio exatamente por isso, é que nós lemos em João capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus conviveu com todos esses grupos, pregando o evangelho do reino e acolhendo a todos, sem ao mesmo tempo significar que estava apoiando os seus pecados. Pelo contrário, a pregação do evangelho do reino já era uma oposição ao estado pecaminoso do homem, pois para isso foi que Jesus veio ao mundo. Jesus denunciou os seus pecados e chamou todos ao arrependimento. Seu foco sempre foi salvar os que creem, lhes justificar e lhes garantir gratuitamente a vida eterna com Deus. Quanto aos que não creem, diz o texto, eles já estão condenados. Na primeira vinda, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar, ele veio para redimir. É o que nós lemos na sequência do capítulo 3 do Evangelho de João, versos 17 e verso 18. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê, já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós, cristãos, deveríamos dedicar mais tempo contando às pessoas tudo o que Jesus fez, do que sendo intolerantes para com aqueles que discordam e rejeitam o evangelho que pregamos. Se nós dedicarmos mais tempo pregando o evangelho do que entrando em debates e discussões infrutíferas, nós estaremos cumprindo muito bem a nossa função. E enquanto estivermos pregando a verdade sobre Jesus Cristo, não nos sentimos culpados quando acusados de intolerantes, porque o que fazemos, fazemos de consciência tranquila de que estamos pregando a verdade de Deus, cabendo ao Senhor julgar todos, quem prega e quem ouve a pregação. Então, a afirmação, eu creio em Deus, mas os cristãos são intolerantes, quem pensa assim, deveria pensar também à luz de todas essas argumentações da palavra de Deus e essas instruções, para que tenhamos uma postura e uma conduta mais madura e mais instrutiva na sociedade na qual todos nós nos encontramos.
cumprindo sempre com fidelidade a função para a qual o Senhor chamou a mim e chamou também você. Vamos orar? Querido Deus, te bendizemos mais uma vez pela tua palavra e por aquilo que ela nos instrui. E rogamos ao Senhor que nos abençoe, falando, ó Deus, a cada dia os nossos corações e nos dando como igreja neste lugar maturidade para lidar com o mundo em nossa volta. Abra os nossos olhos, Senhor, e encha os nossos corações de confiança para anunciarmos a tua palavra a qualquer um, sabendo que o Senhor é poderoso para salvar todos aqueles a quem o Senhor deseja salvar. E nos ajude, Senhor, nas nossas dúvidas, nos ajude nas nossas dificuldades pessoais, pois esta missão é muito grande, demasiadamente grande e pesada. E nós queremos, ó Deus, contar com a presença do Teu Filho entre nós, nos fortalecendo, nos animando e renovando, Senhor, as nossas expectativas. Nós oramos por isso, também pedindo por aqueles que andam desanimados, aqueles que andam tristes, aqueles que andam desgarrados do Evangelho. Atraia o Senhor para Ti e atraia o Senhor também para a comunhão com o Teu povo. Nós rogamos por eles e fazemos isso em nome de Jesus. Amém.